Fala, rapaziada, Tipster Matheus na área para falar dela, né? A nossa queridinha, a nossa Série B. Série B que já está indo para nossa oitava rodada, viu? Cada vez mais engrenando. A gente já consegue ter uma análise um pouquinho mais robusta ali sobre o desempenho rodada a rodada das equipes. Muito bom, muito top essa Série B até então. A gente vem de uma sétima rodada onde a gente teve duas entradas e dois greens, com América Mineiro e Coritiba. Então, meu muito obrigado ao América, meu muito obrigado ao Coritiba. Um excelente desempenho na rodada passada e que a gente tenha mais um bom desempenho nessa oitava rodada. Oitava rodada que começa com Ceará e Coritiba, hoje às 7 horas da noite. É um jogo ali bem interessante, um jogo bom, tá? Um jogo ali na parte de cima da tabela, duas equipes competitivas. Ceará, o sexto colocado, enfrenta o Coritiba, que é o sétimo, então já é uma briga direta ali pelas primeiras posições. O Ceará joga em casa e, naturalmente, por jogar em casa, vai ter o favoritismo mínimo. Se espera desse jogo por ser um jogo muito equilibrado, um jogo muito parelho. Menos 0,25 é a linha, então, para mim é o seguinte: análise rápida dessa Série B. Jogo equilibrado, time da casa, tem um mando de campo ali interessante, tem uma torcida que chega junto, é um time tradicional. Menos 0,25 provavelmente vai ser a linha. E aí você entrar nesse menos 0,25 é uma linha muito complicada. Também pegar a linha positiva ali, o mais 0,25 é uma linha muito curta, então aqui não tem muito o que fazer. É um jogo muito equilibrado, leve favoritismo pelo mando de campo ali do Ceará. Então o que é que a gente faz? Pula o jogo. Jogo justo, linhas justas aqui, nada a se fazer. Ainda na sexta, a gente tem Goiás e Sport, um jogo às 9h30 da noite. E aqui a gente tem uma análise muito semelhante ao que é Ceará e Curitiba, tá? Duas equipes que estão na parte de cima da tabela, um jogo muito bom. Então, assim, já fica a dica aí. Não é dica de aposta, mas é uma dica de date. Que é um rolê massa, um rolê top para sua sexta-feira. Pega essa sequência: Ceará e Coritiba, Goiás e Sport, que você provavelmente vai ter bons jogos. Aqui a gente vai ter uma análise muito parecida, tá? Muito semelhante ao jogo do Ceará e Coritiba. Duas equipes da parte de cima, duas equipes competitivas, duas equipes fortes. Mando de campo ali do Goiás a seu favor. Então, linha justa para mim, menos 0,25. Quando a gente olha o mercado mais uma vez coloca esse menos 0,25. Diante disso, nada a se fazer, a gente vai pular aqui também por conta disso, né? A gente tem um mercado, na minha opinião, justo. Indo para os jogos do sábado, de 5 horas da tarde, a gente tem Brusque e Novo Horizontino. E eu sei que você não vai assistir a Champions, você não vai assistir o Borussia Dortmund, você não vai assistir o Real Madrid, você vai preferir assistir Brusque e Novo Horizontino. Certeza que você vai preferir assistir esse jogo. Jogo esse que aí, diferente dos jogos anteriores, a gente não pode dizer que a gente vai ter uma qualidade tão boa, né? O Novo Horizontino, de fato, é uma equipe um pouquinho melhor, mas o Brusque numa sequência muito ruim na competição, um time que vem encontrando muita dificuldade em desempenhar um bom futebol. A gente tem aqui a linha de handicap zero, é uma linha que inicialmente poderia chamar a atenção, principalmente por pagar 2 para o time da casa, que é o Brusque. Mais uma vez, eu reitero aqui, né? O Brusque não joga no seu estádio, o Brusque está jogando no Gigantão das Avenidas, por exemplo. Tá sempre alternando ali seu mando de campo, porque o seu estádio está em reforma. Então, esse fator mando de campo acaba sendo nulo. E diante disso, o handicap zero, que é a linha máxima de equilíbrio na partida de futebol, acaba sendo o melhor cenário aqui para o mercado colocar. E é o que ele coloca. Para mim tá justo, e a gente também vai pular, né? Então vocês sabem que Série B sempre é muito complicado, a gente tem que ter muita cautela. Indo para os jogos do domingo, a gente tem aqui Ponte Preta e CRB. CRB que classificou para a final da Copa do Nordeste. Então, meus parabéns aí à equipe do CRB. CRB em grande fase. Visita a Ponte Preta, só que o CRB é uma daquelas equipes que cai muito de produção quando joga fora de casa. É um time que ainda não conseguiu se encontrar também, atuando fora do Rei Pelé. Enfrenta uma Ponte Preta que está numa sequência muito complicada já faz um tempo, né? Algumas temporadas não consegue engrenar. O mando de campo ali, o Messias Lucarelli, não é mais aquele mando de campo ali poderoso, mas ainda assim tem que respeitar um pouco ali a história da Ponte Preta. O mercado ele coloca aqui um handicap zero, mas um handicap zero quase virando para o menos 0,25 Ponte Preta. Nesse caso aí, eu também concordo com o mercado. Se a gente tivesse esse handicap zero da Ponte Preta em odds semelhantes à do Brusque, por exemplo, ali próximo de 2, acharia bacana por conta dessa queda de desempenho, apesar de achar o CRB melhor que a Ponte Preta. Essa queda de desempenho é muito grande do CRB em casa, mas o mercado ele acaba acertando e aqui a gente naturalmente vai acabar pulando também
É um joguinho também ali bem complicado. O CRB vem desgastado ali dos jogos da Copa do Nordeste. A gente tem no domingo ali, Chapecoense e Vila Nova. A gente tem o Vila Nova numa sequência complicadíssima, tá? O Vila Nova trocou o treinador. O Vila Nova vem de uma eliminação e um vice-campeonato na Copa Verde, simplesmente 10-0 para o Paysandu no agregado. Perdeu de 6-0 na ida, 4-0 na volta. Situação, o clima do Vila Nova tá terrível, situação muito complicada, muitos problemas internos. Já se fala de uma reformulação de elenco no início da Série B, o que seria bem complicado em relação ao planejamento da equipe. Aqui a gente tem no mercado oferecendo uma linha de menos 0,25 para Chapecoense, o que eu considero certa forma justa, só que quando a gente olha a odd desse menos 0,25, a gente tem aqui uma odd 2. O que para mim, quando a gente relaciona com um péssimo momento dentro e fora de campo do Vila Nova, juntamente com essa sequência ruim do Vila Nova e de certa forma, um bom momento ali da Chapecoense, que é a 11ª posição, é um time que caiu um pouco em relação ao início da temporada, mas é um time que consegue dentro de casa competir. Então eu gosto desse menos 0,25, tá? Gosto dele principalmente pela odd. Odd 2, tá lá no alto, gosto dessa odd. A linha eu acho de certa forma um pouco justa, mas a odd faz ganhar um pouco de valor essa bet. Recomendação aqui. Chapecoense, menos 0,25, odd 2 com uma unidade. E aí você, obviamente, deve estar se perguntando: ah, e onde é essa odd? Onde é que tem esse mercado aí? Claro que é lá, né? Na nossa BetBra. BetBra que vai ter as melhores cotações, as melhores linhas, as melhores odds, os melhores mercados que você encontra lá na BetBra. Se você tem interesse em fazer suas apostas aqui das nossas análises lá na BetBra, entre em contato com o nosso suporte, vem ser feliz na BetBra. A BetBra, ela aceita todos os investidores, então você não se preocupar com limitação, com restrição, esses problemas ali de bug. Nada disso você vai enfrentar na BetBra, além de ter uma variedade imensa de casas e mercados dentro da própria BetBra. Então, a recomendação aqui, Chapecoense, menos 0,25. Indo agora para o outro jogo no domingo, a gente tem Ituano e Avaí. O jogo no Novelli Júnior. Ituano vem de uma vitória em cima da Ponte Preta, né? Enfrenta um Avaí que vem de um bom momento, tá? Venceu 2 jogos muito difíceis. Venceu o Sport jogando fora de casa, depois venceu o Goiás jogando em casa. 2 equipes da parte de cima da tabela. O Avaí já deu um salto, entrou na 4ª posição. Eu nem acho esse time do Avaí um time tão forte. Não acredito que vai brigar até o final do campeonato por essa 4ª posição. Posso ser surpreendido, mas acredito que existe uma certa tendência de uma regressão à média, ou seja, do Avaí cair um pouco de produção nessas últimas rodadas, nessas próximas rodadas. Só que aqui enfrenta o Ituano, que é um time muito difícil de se ler, é um time que eu ainda sinto um pouco de receio e a favor. A gente tem uma linha de handicap 0 ali, Ituano, que se a gente tivesse odds maiores ou iguais a 2, a gente poderia até beliscar aqui com meia unidade esse handicap 0 aqui do Ituano. Se tivesse uma linha positiva, com certeza eu iria mandar para vocês, mas por esse bom momento do Avaí, por o Ituano ser uma equipe que desde o início do ano vem oscilando muito, eu não vou recomendar nada por conta disso, tá? Acho que é importante a gente ficar atento, porque o Ituano pode dar uma certa melhorada e o Avaí, principalmente, eu acho que tem uma certa tendência de regressão à média, a média cair um pouco ali de produção nas próximas rodadas. Mas em relação a esse jogo e aos mercados, quando eu gravo esse vídeo aqui, no momento tá tudo justo, a gente também vai pular. Indo para segunda-feira, a gente tem Santos e Botafogo de Ribeirão Preto no Estádio do Café. Aí você deve estar se perguntando: Estádio do Café, tá certo? Errou, Matheus. Isso mesmo, o jogo não é na Vila, tá? O jogo é no Estádio do Café, o estádio do Londrina, jogo lá no Paraná. O Santos vai jogar lá por conta daquela punição que teve no final, na última rodada, quando foi decretado o rebaixamento do Santos na Série A da temporada passada. Vai ter a presença do público, tá? Jogou os 3 primeiros jogos em casa sem público, agora joga 3 outros jogos com o seu mando. E o seu mando não vai ser na Vila Belmiro, em outros estádios com a capacidade um pouquinho reduzida, mas a capacidade do Estádio do Café é 36 mil, então 80% já é maior até que a capacidade da Vila, então tendência de um público até cheio, ali da equipe do Santos, da torcida do Santos para esse jogo. Enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, que é a lanterna da competição, última posição para o Botafogo aqui, para o Pantera. O Santos tem alguns desfalques,
mas aqui eu acho que tem tudo para vencer esse jogo. Se o jogo fosse na Vila, eu recomendaria o menos 1,25 que a gente tem no momento aqui pagando 2, mas por ser no Estádio do Café, eu vou recomendar o -1. Linha secundária um pouquinho mais, entre aspas, confortável para a gente buscar aqui, só pela questão do mando de campo. A gente vai entrar aqui no Santos -1, pagando 1,74 lá na Betbra, com uma unidade, beleza? Santos -1, 1,74 lá na Betbra com uma unidade. Aqui a gente precisa que o Santos vença por 2 ou mais gols de diferença. Vencendo por um gol de diferença, a gente tem um void. O Santos perdendo ou empatando é o único cenário de head. Então, vamos tentar chamar aqui essa vitória por mais de um gol do Santos, de preferência. Finalizando aqui, a gente tem na segunda, no último jogo da segunda, a gente tem Operário e Amazonas. Jogo com o mando do Operário, menos 0,75 é a linha. Esse Amazonas acho que tá até querendo melhorar, viu, galera? Fiquem atentos. Falei mal do Amazonas, mas gostei da última partida do Amazonas. Acho que o Amazonas vem numa certa eh, crescente de desempenho e pode dar trabalho para algumas equipes, mas o Operário não deve ser uma delas. Acho que um jogo ali realmente mais pro Operário, menos 0,75 é a linha do mercado. Para mim tá justo. Se tivesse um mais um Amazonas eu faria, o menos 0,25 Operário no live poderia ser interessante, mas aqui no pré-game eu acho que não tem nada tão interessante pra gente buscar. O primeiro jogo da terça, 7 horas da noite, a gente tem Mirassol e Guarani. Mando do Mirassol, se a gente tivesse uma vitória do Mirassol 1,80 ou mais pré-game, gosto dessa bet. A gente tem a 1,60, 1,65. Para mim, de fato, o mercado ajusta. É um cenário muito semelhante até com o Operário e Amazonas, tá? Acho que o Mirassol tem tudo para vencer. Acho até e gosto até um pouco mais desse Mirassol do que o Operário. A gente precisaria de uma valorização do Mirassol aqui no pré-game. Então, se você estiver assistindo esse vídeo e o mercado tiver valorizado, olha lá na BetBra, vê se subiu. Se tiver 1,80 mais, tem valor. Para mim, no momento que eu gravo o vídeo, linha tá justa aqui no menos 0,75, não tem muito o que fazer. Vamos também respeitar um pouco essa camisa pesada do Bugre, tá? E finalizando aqui a nossa oitava rodada, a gente tem Paysandu em América. O Paysandu que vem desse título da Copa Verde ali com maestria, né? 10-0 no agregado. Confesso que não me lembro de nenhuma final um placar tão elástico assim. Enfrenta uma América que venceu o Santos na última rodada. É uma América muito chato, uma América muito competitiva. O Paysandu vem numa crescente, mas o América é um time que, meu amigo, é sempre muito difícil jogar com o América, seja no Independência, seja fora de casa. Time que sempre dá muito trabalho. O mercado coloca a linha de handicap 0 com leve favoritismo pro América. Só que tem que respeitar esse América. Esse América é a cara da Série B, é um time muito coeso. E o Paysandu ainda assim precisa enfrentar uma equipe mais qualificada, com o desempenho que apresentou contra o Vila Nova, por exemplo. Para começar, a gente ter um pouquinho mais de convicção do que pode propor esse Paysandu, né? O Paysandu jogou bem contra o Guarani, que está numa péssima fase, fez 2 excelentes jogos contra o Vila Nova pela Copa Verde, que também está em péssima fase. Então vamos ver agora como é que o Paysandu vai se portar diante desse América Mineiro nessa oitava rodada. E aqui a gente vai servir esse jogo apenas de leitura para tentar identificar essa evolução do Paysandu e ver também se o América mantém esse desempenho. Então, por conta disso, também não vou recomendar nada. A gente encerra aqui a análise dessa oitava rodada com 2 bets. Vamos torcer aí tanto por Santos como por Chapecoense. Chamar essas bets aí. Então, aquela coisa, né? Se você gostou desse vídeo, gostou das análises, concorda comigo, curta esse vídeo, compartilhe o vídeo, manda pro seu amigo e, obviamente, vou pedir para você comentar aqui embaixo qual é a boa. Qual é a boa dessa oitava rodada da Série B? Comenta aqui qual é a melhor bet dessa oitava rodada pra gente se fazer. Então é isso. Tamo junto, até a próxima e é nóis.